Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos aqui no Reavaliando. Espero que vocês tenham curtido suas festas de Natal, a ceia de Natal junto dos seus amigos ou parentes. Vamos falar de um desenhista aqui do Batman, que ele ganhou um encadernado aqui no Brasil. Eu me surpreendi, pois o Batman tem vários desenhistas. Não que esse aqui seja menos importante, mas talvez ele seja um mais esquecido, aquela Bat-equipe que trabalhava com o Batman no período de 70, início de 80. Vamos falar aqui do Don Newton. O Batman do Don Newton, a Batmoça e o Robin, a número 1, a número 2. E são revistas do Batman que você ainda pode encontrá-las em shoppings, internet. Elas não são caras, elas têm preço bastante acessível, R$ 25,90. Sai por 50 e uns quebrados, se você for fazer o cálculo. Valeu a pena comprar? Valeu, pois elas captam muito bem o clima de mistério das revistas do Batman. E é uma coisa que eu acho que o Batman foi perdendo com o passar dos anos nessas novas equipes do Batman. O Tornado Vermelho contra aqueles robôs, Max Zeus. Max Zeus ganha um destaque enorme aqui no Batman. E era um vilão que ele parece bastante aqueles vilões da série do Batman. A série da Luz, como alguns falam, o pessoal da Estação Geek fala que é o Cavaleiro da Luz, parece bastante, mas ele é um vilão sério, ele já foi adaptado para o desenho Batman da TV do Paul Dini e do Bruce W. Timm, e ele está muito bem aqui. E são vilões que eles tentam abordar mais o Assombração, o Charada, um general que foi expulso do exército. Ele era um soldado raso, e ele tenta montar um exército, claro, por conta própria. Um inimigo chamado não sei o que, Silver, que ele mexe tudo relacionado à prata. Tudo que é relacionado à prata é o fetiche desse vilão aqui. Com gangsters, pessoas que estão devendo à máfia, pessoas que vão ser expulsas dos seus condomínios. O Batman ele tinha muito essa visão. A equipe do Batman daquele período tinha muito essa visão aqui, dessa dificuldade que tinha em Gotham City das pessoas mais pobres terem acesso às coisas. E o Don Newton, ele capta muito bem aquele clima de mistério. Os ângulos dele são excelentes. Aquele Batman em cima das gárgulas. Lógico que vocês vão falar que outros desenhistas captaram bem esse clima de mistério do Batman, mas esse aqui merece bastante. O traço dele lembra bastante as revistas do Will Eisner. Inclusive tem uma última história que é uma homenagem explícita do número 2. A Will Eisner, ele lembra bastante o Spirit, tem até uma dedicatória ao Will Eisner, dedicamos essa história aqui ao Will Eisner e tal. E são argumentos aqui do Marv Wolfman, do Danny O'Neill. Ou seja, o Danny O'Neill, pelo menos no caso do Danny O'Neill, ele não ficou preso só no Lanterna Verde. Você vê que ele era um escritor que entendia toda a área o modo operandi dos heróis da DC. Ele sabia como esses heróis operavam. E aqui temos também, ficamos sabendo que o Don Newton trabalhou com o Aquaman, o Capitão Marvel, que dizem que era o herói favorito dele. Poderia até sair um encadernado agora do Capitão Marvel, porque vamos ter o filme do Capitão Marvel. Ele merece bastante esse encadernado, pois tem histórias do Capitão Marvel que não são republicadas há vários anos aqui no Brasil. Seria agora a oportunidade de ouro. Ele também trabalhou na Marvel. E eu gostaria muito de ver trabalhos do Don Newton pela Marvel também. Deve ser excelente. E o que me surpreende, tem aqui, vamos ver aqui, o ano é de 2005. 2005, sim. O Contos do Demônio, são histórias dando bastante destaque ao Ra's al Ghul, que é talvez o vilão com um plano de dominação global. O vilão talvez mais perigoso do Batman, pois ele tem um sentido, ele não está na trama à toa, ele quer conquistar o mundo. Tem algumas histórias do Don Newton. Tem aqui o Michael Golden, Jim Amparo, aquele pessoal da época do Batman. Mas me surpreendeu que algumas histórias foram republicadas aqui na Lendas dos Cavaleiros das Trevas. Depois nós vamos fazer um reavaliando só sobre o Ra's al Ghul. E era uma revista que custava R$ 24,90 e tinha papel bem melhor do que o de hoje em dia. O papel dessa revista aqui é muito superior do que esse que está sendo vendido a R$ 25,90. É uma coisa que a gente tinha que olhar também na Panini. Será que não dá mais para fazer
papel melhor? Será que a economia ficou tão apertada assim? Será que a Panini não tem essa grana? E eu creio que nós não temos, mas a Panini deve ter uma grana boa assim. Ela poderia revisar esse papel de melhor qualidade. Mas fica aí essa observação. E também, ao constatar, nós já fizemos aqui um reavaliando sobre a Superpowers número 4. Tem histórias do Don Newton, não foram publicadas em nenhum desses encadernados, nem nessa aqui do Hazel Ghul. Ou seja, vai ter o volume 3, pois aqui, como eu citei em outro vídeo, nós vamos colocar o link aqui na descrição, é o Batman contra o Dr. Hugo Stranger. Não tem, me surpreendi bastante. Mais um motivo para segurar essa revista, não revender, não vender. Está aqui forte e segura, vou deixar aqui para que vocês possam ver por enquanto. E é isso aí, vamos dar aqui uma folheada básica. Aqui o Batman visitando o Beco do Crime, onde todo ano ele visita esse beco por causa do acidente da trágica morte dos pais do Bruce Wayne. Ficou um lugar sagrado para o Batman, até os criminosos têm medo de visitar nesse dia o Beco do Crime, eles sabem que o Batman anualmente vai no Beco do Crime. A doutora Leslie Tompkins, aqui ela não era doutora, ela era uma ajudante das pessoas, não digo assistente social, ela era uma assistente social, ela ajudava bastante as pessoas carentes. E vamos lá, e tem bastante aquele clima do desenho do Batman nos anos 90, do Bruce W. Timm e do Paul Dini. Aqui o Batman vai no cinema, ele pega uma mafiosa, tipo aquela mafiosa dos Goonies, ela está vendo o filme Fúria Sanguinária do James Cagney. Por lá nos Estados Unidos tem essa tradição de ver esses filmes clássicos em cinemas. Ainda existe até hoje cinemas um pouco de periferia que exibem esses filmes. Aqui no Brasil não tem esse hábito. Fomos dominados pelos filmes de arte nos centros culturais, é a verdade. Aqui também tem um destaque enorme a Liga dos Assassinos, aquele grupo que tem meio que uma rixa com o Ra's al Ghul. Ra's al Ghul meio que queria ser o líder da Liga dos Assassinos. Quem lê as histórias dos anos 70 do Batman sabe quem são a Liga dos Assassinos. Aqui tem vilões bem inspirados no Dick Tracy, os vilões que andam com essa mafiosa, essa mamãe mafiosa. Essa mamãe deve estar com seus 50 anos aqui, mas ela toca o terror, ela é bem ruim. Até o próprio comissário Gordon falou que ela é ruim, como vilões tradicionais como o Coringa. Aqui temos uma história sobre a cadeira elétrica, eles tinham essa ousadia. Sim, aqui o Assombração. É um vilão do Batman que ele é pouco comentado pelos fãs. E é um vilão super bom do Batman. O Batman, ele invade a cadeia para pegar o Assombração. Ele sabe que o Assombração está por trás de tudo. Porque o Batman ele sempre está um passo adiante da bandidagem. Tem este menino aqui que sofria bullying. Ele é recrutado por um coronel, um general. Ele vira uma máquina de matar. O Batman soa para vencer esse vilão. E mostrava essa determinação do Batman. Tem até uma cena aqui que o Batman fala que ele nunca desiste. Por mais difícil que sejam as coisas, ele nunca desiste. Talvez por isso o Batman tenha durado anos e anos. Também tem a aparição do Tigre de Bronze, aquele cara lá do Esquadrão Suicida. Aqui um traço do Don Newton, como se fosse um pôster. Vamos passar aqui para vocês a número 2, tentei selecionar aqui para vocês. Aqui a Batmoça ela é baleada, ela pensa em desistir da carreira, o próprio comissário Gordon e o Batman a incentivam a não parar de ajudar as pessoas, pois sempre há um motivo para ajudar as pessoas. Nessa época que ninguém pensava em alejar a Batmoça, isso é uma invenção da DC lá no final dos anos 80, junto com Alan Moore. Vamos lá. Sim, tem aquele doutor. Um doutor que ele é médico, mas ele tem prazer em roubar. Ele ajuda as pessoas, ele tem aquele código de sempre ajudar as pessoas, mas o fascínio dele é roubar e ele deixa sempre um cartão de visitas. Quem lê a história vai entender do que eu estou falando. Ele descobre a identidade do Batman, ele sabe quem é o Batman, o famoso Bruce Wayne. E essa penúltima história aqui com o Cara de Barro, ela é uma homenagem aos filmes de ficção científica e terror de 50 a 60. Temos o Godzilla, o Frankenstein, deixa eu ver quem mais, ou Frankenstein, como o pessoal fala, o monstro do dia em que a Terra parou, o robô, o Gort, aquele robô do dia em que a Terra parou, a noiva do Frankenstein.
que tem aquele filme belíssimo do James Whale. Basil Karloff, que é o primeiro cara de barro, ele lembra bastante o Boris Karloff, eu creio que ele é inspirado no Boris Karloff. E está tendo uma convenção de filmes em um navio, e o Bruce Wayne participa. Dá pra você ver, né? Eles fazem uma convenção que deveria ser para as pessoas mais pobres, eles jogam no navio. Aqui temos o Hitchcock, uma citação ao Hitchcock, ao Bela Lugosi, ao Vincent Price. Foi uma coisa que os quadrinhos perderam, essa união com o cinema. Eu acredito que hoje não tem muito. É muito difícil você pegar um desenhista ou um roteirista da Marvel, da DC, fazer essas citações ao cinema hoje em dia. O Batman, ele descobre, e também tem o cara de barra aqui, ele enlouquece, ele sai atirando, pois lá nos Estados Unidos tem aquele lance da arma, né, que o pessoal pega a arma e atira nas multidões e tal. É bem atual isso aqui, porque o cara lá surta e ele comete barbaridades. Eu acho que hoje em dia não sairia por causa desse tema tão pesado, pois lá volta e meia tem ataque desses suicidas, né, desses malucos que vão atirando nas pessoas como se fossem moscas. Hoje em dia eu acho que essa história do Batman não sairia, e se saísse, sairia com muitas restrições. E olha que era numa época que tinha um código, me surpreendi bastante, bastante. Aqui a última história, que ela se passa em hotel, tem até o Octopus, que é aquele inimigo do Spirit. O Batman foi baleado, ele está passando mal, tal. Uma citação muito bonita ao Will Eisner. Também tem uma parte aqui, uma moça que está desgostosa da vida, ela quer abandonar o marido. Ela é uma dondoca, foi criada com todo o conforto. Ela pensa que a vida é um filme do Frank Capra. Achei legal isso aqui, eles citarem o Frank Capra. Mais novos não o conhecem, é o diretor do A Felicidade Não Se Compra, com James Stewart. Eu recomendo vocês, pois é um excelente filme de Natal. Talvez o filme de Natal. E aqui no final, que eu não vou falar, o Batman está super feliz, pois ele considera uma noite proveitosa. O símbolo do Batman. Aqui desenhos do Don Newton. E uma introdução de quem foi o Don Newton, toda a sua importância para os quadrinhos, tanto da DC quanto da Marvel. Vou colocar aqui para vocês verem as duas edições. Don Newton, vocês ainda podem encontrar. É R$ 25,90, não é caro. Vale a pena. Vamos deixar aqui a Super Powers, que tem histórias do Don Newton. Tem gente que baixa, né? Quem quiser baixar. No sebo é mais difícil de ser encontrado, mas enfim. É formatinho, faz companhia para o formato americano. Não tenho preconceito nenhum com nenhum dos dois formatos. E aqui o Lendas do Cavaleiro das Trevas, Contos do Demônio do Ra's al Ghul. Espero que vocês tenham curtido esse resgate histórico aqui do Don Newton. É um cara que ele entendia a mitologia do Batman. Talvez falte muito isso nos quadrinhos atuais, você entender a mitologia dos personagens. Se você não conhece o Don Newton, é a oportunidade, pois ele não é tão divulgado quanto o Frank Miller, o Jim Amparo, o Marshall Rogers, Sheldon Mayer. É um desenhista aí que vale a pena você conhecê-lo ou ser redescoberto. Muito obrigado pelos acessos, por favor compartilhem, deem aquele joinha e até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.